Queridos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos mais uma vez à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva, estamos estudando as lições bíblicas de escola dominical do currículo dos jovens. Como você já sabe, você que tem acompanhado este primeiro trimestre de 2021, estamos estudando sobre oração, aprendendo com personagens e com orações registradas na Bíblia. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 6, do dia 7 de fevereiro de 2021. O título da nossa lição é Jeremias, a oração e o lamento de um profeta. Nós vamos estudar esse profeta que é distinto entre os demais profetas. Nós estudaremos também o profeta Abacuque, mas o profeta Jeremias, dentre os profetas, foi o que mais sofreu. Foi o que teve um chamado, onde eu sempre afirmo que, semelhante ao que Deus fez com o profeta Oséias, Deus fez Jeremias sentir na pele o que ele também sentia por Israel. E nós vamos perceber que mesmo diante de adversidades, mesmo profetizando durante 40 anos para um povo que ele amava e que não lhe ouvia, Jeremias intercede por este povo, ora por este povo, faz um lamento em oração por este povo. O livro de Lamentações de Jeremias, é claro que as lamentações ou os lamentos que Jeremias faz estão escritos também no livro do profeta Jeremias, mas também no livro de Lamentações, que é um livro também escrito por este profeta. Ele faz um lamento em forma de uma poesia fúnebre. Era um contexto da literatura judaica. Ele escreve em forma de acrósticos, uma poesia fúnebre. Nós vamos perceber, então, a oração deste servo de Deus, a oração que gera um lamento. O texto do dia da nossa lição nos diz o seguinte: e estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me, o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Jeremias capítulo 1 e versículo 9. Nós sabemos que este texto envolve o chamado de Jeremias. Quando Deus o chamou e ele, considerando-se ainda uma criança, ele disse que não poderia falar. E o Senhor disse, eu ponho as minhas palavras na tua boca. A síntese da nossa lição nos diz que devemos buscar a vontade de Deus para nossas vidas diariamente, pois a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Já tratamos sobre esta vontade boa, agradável e perfeita, não é verdade? A vontade de Deus é boa, porque tudo o que vem de Deus é bom. A vontade de Deus é agradável, porque ela nos faz bem. E a vontade de Deus é perfeita, porque ela se ajusta a todas as nossas necessidades. Mais do que falar de 3 características da vontade de Deus, Paulo, em Romanos capítulo 12, está falando de níveis de envolvimento com a vontade de Deus. Todos sabem que a vontade de Deus é boa. Nem precisa ser crente para saber. Então esse é um nível superficial. Mas ele fala que a vontade de Deus é também agradável. Isso fala de um nível mais profundo. Fala de um momento em que nós nos envolvemos com esta vontade. No momento em que nós experimentamos esta vontade. E a vontade de Deus é perfeita. Isso fala de um nível de profundidade espiritual, de profundidade com a vontade de Deus, onde nós percebemos que a vontade de Deus é perfeita, porque ela se ajusta perfeitamente em tudo aquilo que é necessário para a nossa vida. Então, mais do que 3 características da vontade de Deus, Paulo está falando de níveis de envolvimento com a vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita. Vamos ao texto bíblico, que está em Jeremias capítulo 17, versículos 7 ao 12, que nos diz o seguinte: posto que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, opera tu por amor do teu nome,
porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Ó esperança de Israel, redentor seu no tempo da angústia, por que serias como um estrangeiro na terra e como um viajante que se retira a passar a noite? Ou como um viajante que se retira a passar a noite? Por que serias como um homem cansado, como valoroso que não pode livrar? Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Assim diz o Senhor acerca deste povo, pois que tanto amaram o afastar-se e não detiveram os pés. Por isso o Senhor se não agrada deles, mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. Disse-me mais o Senhor: não rogues por este povo para bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. O que o texto está nos mostrando é o lamento de Jeremias, a oração de Jeremias pelo seu povo. Como eu disse agora há pouco, Jeremias profetizou durante 40 anos para um povo que ele amava, e o povo não lhe ouviu. Jeremias começa a profetizar para esse povo e o Senhor chama o povo ao arrependimento. Mas chega um momento do ministério de Jeremias que ele diz ao povo, claro, ordenado por Deus, ele diz: ainda que vocês se arrependam, o Senhor não se arrependerá do mal que disse contra vós. Vocês vão para o cativeiro. E é isto que Deus está falando aqui. É importante deixar isso claro para que você não pense que existem momentos na nossa vida que a gente não precisa orar mais, que Deus não vai atender. O que Deus está dizendo para Jeremias é que não precisava Jeremias orar para livrar o povo do cativeiro, porque ele não ia permitir este livramento, não ia promover este livramento. O povo realmente iria para o cativeiro. No entanto, Jeremias começou a dizer: olha, entregai-vos aos caldeus, porque esta é a vontade do Senhor. O povo de Israel havia pecado, Deus já havia usado o profeta Isaías, o profeta Jeremias, usou vários outros profetas, como o profeta Oséias, por exemplo, para falar para este reino, que é o reino do sul. O reino do norte já havia ido para o cativeiro em 722 a.C., levado pela Assíria. Agora, nos dias de Jeremias, o reino do sul também foi para o cativeiro, levado pelos babilônios. E eles foram para o cativeiro em 3 levas. A partir de 605 a.C., foram 3 levas, 3 incursões dos caldeus sobre Jerusalém e levou o povo de Israel para o cativeiro. E nós vamos perceber que mesmo o povo estando no cativeiro, mesmo o povo sofrendo o cativeiro por causa dos seus pecados, Jeremias continua orando, intercedendo e pedindo a provisão de Deus, pedindo a providência de Deus. É claro que Deus já havia dito, no capítulo 29 de Jeremias, nós temos o registro de uma carta que Jeremias escreveu aos exilados da Babilônia, dizendo que o Senhor iria livrá-los. O Senhor iria livrá-los, mas passariam 70 anos no cativeiro. Vamos então aos nossos comentários. Primeiro ponto, o comentarista vai tratar sobre a vocação e a primeira visão de Jeremias. No primeiro parágrafo, ele vai tratar sobre um jovem com uma vocação. Quando Deus chamou Jeremias, Jeremias era jovem, novo. O nosso comentarista fala que de aproximadamente 25 anos. Alguns falam a partir dos 17 anos de idade, 20 anos aproximadamente. Então são idades bem próximas aqui. Jeremias era filho do sacerdote Ilquias. Ele se sentia uma criança para aquele trabalho, mas o Senhor o chamou. Então ele era jovem, mas tinha uma vocação. Outra coisa importante pensarmos é que Jeremias era filho de profeta.
E naturalmente ele estava sendo preparado para ser profeta, para assumir o ofício profético juntamente com, filho de sacerdote. E naturalmente ele estava sendo preparado para ser sacerdote, para assumir o ofício sacerdotal junto com seu pai. Mas o Senhor mudou o ministério de Jeremias e o chamou para profetizar. Aliás, o Senhor não mudou dentro da visão da família de Jeremias. Porque para o Senhor, Jeremias sempre foi profeta, pois o próprio Deus diz a ele que havia o escolhido desde o ventre e o dava como profeta sobre as nações. Mas ele não fez aquilo que ele pensava. E nós aprendemos aqui que é importante termos um ministério, uma vocação, e Deus tem um chamado para a sua vida. Pastor, mas eu ainda sou jovem. Deus tem um chamado para a sua vida. Assim como Jeremias, sendo jovem para o seu tempo, não é? Porque no tempo de Jeremias a maioridade era atingida a partir dos 30 anos. Então Jeremias ainda era considerado muito jovem, com 17, 20, 25 anos de idade. Deus o chamou e ele cumpriu este chamado integralmente. Deus tem um chamado para a sua vida. Receba o chamado de Deus. Entenda o chamado de Deus. Muitas vezes o chamado de Deus não é aquilo que nós imaginamos que iremos fazer. Outras vezes mas o importante é sempre cumprirmos o chamado de Deus. A visão que Jeremias teve. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil.
deu uma visão a Jeremias e disse: o que vês, Jeremias? E ele disse: vejo uma vara de amendoeira. Depois Jeremias viu também uma panela virada para o lado norte. Mas o nosso comentarista descreve aqui a visão da vara de amendoeira. Por que a vara de amendoeira? Porque a vara de amendoeira era a primeira planta a florescer na primavera. Se a amendoeira não florescesse, isso indicava que a primavera não tinha chegado. O florescimento da amendoeira anunciava a chegada da primavera. Então, quando Deus mostra a Jeremias uma vara de amendoeira e ele diz: veja uma vara de amendoeira, o Senhor responde: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Deus está dizendo: assim como a amendoeira floresce toda a primavera, assim será a minha palavra na tua boca. Ela se cumprirá. Terceiro parágrafo. Há um chamado para você. Há um chamado para você. E eu fiz questão de anotar aqui que não há nada mais sublime do que ser chamado por Deus. Não há nada melhor do que ser chamado por Deus. Nos nossos dias, Deus ainda chama, Deus ainda vocaciona. E o nosso comentarista coloca o seguinte: só uma coisa pode trazer paz ao coração de quem tem um chamado: atender prontamente o convite de Deus para colocar as mãos no arado. Comprometa-se com a vontade de Deus e permita-se ser uma bênção onde for. O Pai amado nos chama e coloca em nossas mãos uma grande obra a ser feita. Não há nada mais honroso, não há nada mais prazeroso do que ser chamado por Deus. Não há um privilégio maior do que ser chamado por Deus. Deus nos chama para os vários ministérios a fim de que a sua igreja seja edificada. Eu louvo a Deus porque Deus tem levantado entre vocês, os jovens, muitos pregadores, pastores, pregadoras, obreiros e obreiras para a obra de Deus. Deus tem levantado. Então que você entenda o chamado, ouça o chamado, participe do chamado, se envolva com o chamado e cumpra integralmente a vontade de Deus para a sua vida. Segundo ponto, o comentarista vai tratar sobre a rebelião do povo e a invasão estrangeira. Primeiro parágrafo, o povo de Israel, que era um povo rebelde. O povo de Israel sempre se rebelou contra Deus, desde que saíram do Egito. A gente conhece a história muito bem. Eles saíram do Egito e, caminhando no deserto, começaram a murmurar e a se rebelar contra Deus. Mas o que me chama a atenção em Deus, eu anotei isso aqui, olha: para um povo rebelde, Deus tem um profeta fiel. Para um povo rebelde, Deus sempre tem um profeta fiel. O que nós aprendemos com isso aqui? Não importa a rebeldia do povo, importa a fidelidade que cada um de nós tem. A gente sabe que a gente vive em tempos difíceis. Não importa a rebeldia do povo, importa a tua fidelidade para com Deus, porque é na tua fidelidade que Deus vai cumprir o ministério, é na tua fidelidade que a bênção de Deus vai chegar sobre a sua vida. Segundo parágrafo, o profeta menosprezado. Jeremias foi o profeta que mais sofreu. Os profetas geralmente não eram benquistos no meio de Israel, porque eles acusavam o pecado do povo. O único profeta que foi amado, a gente vai estudar sobre ele daqui a pouco, né? Daqui algumas aulas, né? Se não me falha a memória, na próxima aula a gente vai estudar sobre Daniel, depois sobre Abacuque. Então, na lição de número 8, nós vamos estudar sobre esse profeta, o profeta queridinho de Israel, Abacuque. O seu nome significa abraço ardente. Mas veja bem, as mensagens que Deus deu a Jeremias eram tanto de destruição quanto de edificação. Tudo dependeria de como as suas profecias seriam recebidas nos corações das pessoas a que se destinava. Tudo dependeria de como as pessoas iam receber essa mensagem. A rejeição que o povo tinha ou teve a Jeremias era só o reflexo da rejeição que eles tinham para com o próprio Deus. A palavra de Deus é uma só. Ela é bênção para alguns e a mesma palavra pode ser maldição para outros.
depende de como nós recebemos. Até quando Deus nos exorta, depende de como nós recebemos esta palavra. É claro que o desejo de Deus é que nós recebamos a palavra sempre com o coração aberto. A minha oração sempre é que a palavra de Deus encontre lugar em meu coração, porque assim ela será bênção para a minha vida. Terceiro parágrafo do segundo ponto. Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. Eu anotei aqui que Deus nunca perde o controle das coisas. Deus resolveu usar Jeremias, mesmo sendo jovem, mesmo sendo novo, como ele mesmo acreditou. Ele disse, não passo de uma criança, mas Deus resolveu usar. Deus sempre tem o controle em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância. Por isso ele usa. O importante é ser usado por Deus, não quem Deus está usando. Porque Deus usa conforme a sua vontade, a sua soberania, do jeito e na hora que Ele quer. O importante é que Deus sempre está usando pessoas. Terceiro e último ponto. Jeremias em vão intercede pelo povo. Primeiro parágrafo, o profeta intercede pelo povo. Nós percebemos que uma intercessão, o nosso comentarista nos coloca aqui o seguinte, ó. Uma intercessão por quem não se arrepende gera poucos efeitos. Poucos efeitos. A gente pode até interceder, mas o mais importante é o arrependimento. Além do mal que se aproximava, uma grande seca assolava todos, e aqueles que rejeitaram a Deus, a fonte de água viva, agora estavam também sem água natural. Os poços se secaram e os céus não mais enviaram as chuvas. A erva secou, as plantações não geraram seus mantimentos. A fome e a sede desafiaram aquele que escarneceram a Deus e ofenderam a sua santidade. São consequências. Todas estas coisas eram consequências da maldade de Israel, do afastamento de Israel, da rebeldia contra Deus. O que é que Deus esperava? Deus esperava do seu povo o arrependimento e o desejo de buscar a santidade. O povo, porém, apenas expôs o desespero pelos confortos que já não encontravam mais. Eu vou fazer questão de grifar isso aqui, porque eu tenho falado muito disso aqui. O povo, porém, apenas expôs o desespero, olha isso aqui, ó, pelos confortos que já não encontravam mais. Ou seja, o povo estava sendo abençoado por Deus, pecando, falhando, e Deus, na sua paciência, continuou derramando as suas bênçãos, continuou derramando a bênção da fertilidade da terra, tudo certo. Eles estavam errados, mas Deus continua sendo Deus. Eles já não são mais filhos, mas Deus continua sendo pai. Nós precisamos entender isso. Eles já não estavam agindo mais como filhos, mas Deus continua agindo como pai. Aí, de repente, Deus cessa a chuva, Deus cessa a prosperidade da terra, acaba tudo. Ao invés do povo se arrepender e se voltar para Deus, o povo simplesmente expõe o seu desespero pelos confortos que já não encontravam mais. Espera aí. Então quer dizer que Deus é o pai só para proporcionar conforto? Como filhos, nós precisamos ter isso na nossa mente. Será que nós valorizamos os nossos pais só pelo conforto que eles proporcionam? Qual é a resposta positiva que nós damos diante dos confortos proporcionados? Aí o que Deus faz? Deus diz, não. Se vocês não agem mais como filho, eu estou agindo como Deus e vocês não se convencem. Então eu vou deixar de agir como Deus, como pai de vocês também. Eu vou permitir o cativeiro. É claro que Deus nunca deixa de agir como pai. Deus cessa o conforto, porque o pai nunca deixa de ser pai.
Eu sou pai, então eu sei disso. A gente continua amando, a gente pode até restringir algumas coisas. A gente pode até cessar o conforto, mas a gente não deixa de amar. E o maior desejo da gente é que o filho entenda e volte a dar uma resposta positiva para que a gente volte a proporcionar o conforto que a gente sempre proporcionou. Nós precisamos estar atentos para que não tenhamos com Deus uma situação somente de desfrutar, nem com Deus e nem com os nossos pais. Uma situação de tão somente desfrutar do conforto proporcionado. Segundo parágrafo do terceiro ponto. Um Deus de fidelidade e de promessas. Deus nunca deixou de ser fiel ao povo e nunca deixou de cumprir as suas promessas. Mas Deus permitiu o cativeiro, sim, para restaurar o povo. Até quando Deus estava punindo o povo, Deus estava fazendo isso como uma tratativa, uma forma de tratá-los a fim de que eles retornassem a Deus, para que as promessas que Deus havia feito para eles pudessem ser cumpridas. Então Deus sempre é fiel e sempre é promitente. Por fim, o último ponto da nossa lição, a oração que Deus não ouve. É claro que ouvir, Deus ouve todas as orações. Quando o nosso comentarista coloca que Deus não ouve, ele está falando que Deus não vai responder. Então, veja a seguir alguns dos motivos para que Deus não ouça as orações. Quais são os motivos? Porque nós pedimos mal. Deus não vai responder a oração por pedirmos mal. Ou pedirmos motivados por razões egoístas. Deus não responde por não ter chegado o tempo dele. Deus não responde, às vezes, por orarmos sem fé. E por, mesmo orando, permanecer no pecado. E ainda por orarmos de forma indigna, entre outras coisas. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4 razões. 4 razões, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 razões porque as nossas orações às vezes podem não ser respondidas. 5 razões porque as orações podem não ser respondidas. Que a gente aprenda a orar, nos livrando desses vícios que podem impedir a resposta de Deus. Assim como nos dias de Moisés, nós já falamos aqui sobre a oração de Moisés, não é? O que era mais importante para Moisés? A presença de Deus. Continua sendo infinitamente melhor do que todas as bênçãos que Ele pode nos conceder. Que nós possamos ter todos os dias esta mentalidade. Que possamos ter isso vívido em nossa mente. Melhor é a presença de Deus do que as suas bênçãos. Porque quem tem as bênçãos pode estar distante, mas quem tem o próprio Deus está sempre envolvido pelas suas bênçãos. Que esta lição possa ser realmente de grande aprendizado para a nossa vida. Chamados por Deus. Deus chama quem Ele quer para usar do jeito que Ele quer. No meio de um povo corrupto, Deus sempre tem um profeta fiel. E as nossas orações podem não ser respondidas por estarmos envolvidos com vícios, com pecados, com problemas que vão impedir. Mas Deus está ouvindo e esperando tão somente um posicionamento nosso para que Ele responda às nossas orações, porque é prazer de Deus responder às nossas orações. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama,
Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Ben-Hur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.